Paz do Senhor, pessoal, estamos aqui gravando o nosso primeiro EP do Experiências Partilhada. Novos lugares, novas atitudes, erros, acertos, em cada experiência, uma lição. Eu sou a Adri Borges. Eu sou a Amanda Reboli e sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje com a gente está presente a minha, a sua, a nossa pastora Adriana. Bate palma pra ela. Pastora, a gente está muito feliz de ter a senhora aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para quem vai assistir aí depois, gente, foi uma luta, viu? Pra gente gravar esse podcast aqui, depois a gente vai fazer um videozinho aí só falando disso. Pastora, vamos lá. Primeira pergunta. Quem é a Adriana? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e agradecer a vocês, né, esta equipe que está iniciando esse projeto. E eu creio que as nossas experiências podem mudar vidas e pode alcançar pessoas a vencer também as experiências. Meu nome é Adriana, eu sou mãe, né, de 2 filhos maravilhosos, sou esposa, casada, este ano faço 33 anos de casada, com um dos presentes maravilhosos que o Senhor me presenteou, que é o meu esposo, e também sou filha, e sou uma pessoa feliz e grata a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Outra pergunta, vamos lá. Como começou a jornada da senhora como uma pessoa cristã? Seu encontro com Jesus, como foi? Eu me casei muito nova, né? Eu tinha 15 anos e meio. E com meu esposo, né? Foi o meu primeiro namorado e nós nos casamos. E a gente já tinha iniciado, né? A nossa família, já tinha tido 2 filhos. E um belo dia, o meu esposo, ele estava saindo do trabalho e ele passou num parque. Lá no Brasil, há muitos anos atrás, fazia muito aquelas conferências, né, no ar livre. E ele ouviu um pastor, estava ministrando uma palavra nesse dia. E a palavra do Senhor foi de encontro ao coração dele. E ele sentiu o desejo de ir lá. E ele foi lá nessa conferência. E ouvindo a palavra de Deus, ele aceitou Jesus. E aí ele chegou em casa todo feliz, alegre, falando que tinha aceitado Jesus. E aí quando foi no outro dia, nós fomos para a igreja, na Assembleia de Deus. Eu aceitei a Jesus, nossos filhos ainda eram recém-nascidos. E ali nós aceitamos a Jesus, batizamos na Assembleia de Deus. E aí começou a nossa vida cristã com Deus. Que legal. Então, hoje a senhora é pastora e, primeiramente, então foi o marido da senhora que aceitou Jesus, né? Eu acho que isso, das pessoas que estão aqui no nosso meio, acredito que poucas pessoas sabem disso. Exatamente. E por causa do meu esposo, às vezes a gente olha e a gente não sabe, né? Mas ele é uma pessoa que desde quando ele aceitou Jesus, ele já ganhou muitas almas para Jesus, porque através da vida dele, a gente tem um cunhado que até hoje dá testemunho que foi através da vida dele que aceitou Jesus e está firme até hoje. Então, assim, ele me levou para Jesus. Uau, a gente nem imagina, né, quando a gente vê assim a pastora ali adorando ao lado dele, porque ele é bem quietinho na dele. Quietinho. Então, é muito interessante, porque quando a Adri comentou comigo, eu falei, nossa, eu não sabia, eu achava que era a senhora que tinha se convertido primeiro. Mas, então vamos lá. Como a senhora lidou com os desafios e os obstáculos que você teve nessa trajetória aí até chegar ao pastoreado? Assim, a minha vida, ela não foi uma vida fácil. Hoje, olhando para trás, eu vejo que se a gente não tiver muita fé e tiver firme no Senhor, por isso que tem muitas pessoas que desistem dos seus sonhos, porque não foi fácil.
Nós nos casamos muito novo, né? A gente não tinha condições financeiras, eu vim de uma família muito, muito pobre mesmo. E o meu sonho era dar uma vida melhor para os meus filhos. Eu não queria que meus filhos vivessem a mesma vida que eu vivi quando eu era adolescente. Porque na adolescência a gente era na minha casa, filhos, nós éramos 7 irmãos. Então, assim, minha mãe, ela não trabalhava, porque a minha mãe, ela sempre foi muito doente, e só o meu pai trabalhava. E era uma família muito grande, então, assim, a gente passava necessidade. Então, assim, eu queria algo melhor. Eu tinha um sonho de sair do Brasil e começar uma vida nova para que os meus filhos não vivessem aquilo que eu vivi. Aí eu já posso contar? Tá, a senhora tinha um sonho, então, de dar uma vida melhor para os seus filhos. E aí foi quando a senhora, então, decidiu migrar para os Estados Unidos. Exatamente. E como que foi esse processo todo para a senhora falar assim, não, eu quero sair do Brasil, vou para os Estados Unidos. Quais foram os planos que a senhora teve para conseguir realizar isso? Assim, não foi nada fácil, né? Porque na minha família, meus pais eles nunca andaram de avião. Então, assim, a minha família, meus irmãos, mesmo os meus irmãos que são mais velhos do que eu, nunca também tinham andado de avião. Então, tipo assim, era uma coisa nova. Era algo que aos nossos olhos era impossível de acontecer. Mas eu e meu esposo, nós sonhamos juntos. A gente queria um dia poder chegar aos Estados Unidos. Então, independente dos obstáculos, das dificuldades que viriam à frente, a gente decidiu que a gente ia conseguir. E com fé em Deus, porque a fé move montanhas, a gente decidiu e a gente começou a trabalhar nesse sonho. E o meu esposo, então, decidiu que ele iria para os Estados Unidos, ficaria lá por uns 2 anos e voltaria para o Brasil. Só que não é fácil como a gente imagina. A gente acha que vai chegar lá, vai trabalhar 2 anos, vai conquistar os sonhos e já retornar para o Brasil. Mas não foi assim. Com apenas 1 ano que ele estava lá, ele estava praticamente pagando a dívida de ter pago para ir para lá. E aí, então, eu me vi numa situação de ir atrás também, para estar lá com ele também. Só que aí eu não poderia levar meus filhos, porque eu sabia que o que vinha para frente eram coisas que eu ia passar desafiadoras, que eu poderia colocar a vida dos meus filhos em risco. Mas o sonho de conquistar o sonho, de poder dar uma vida melhor para os meus filhos, me deu força, que eu achei que seria o maior obstáculo da minha vida, seria atravessar o México, mas não era. O maior desafio era deixar os meus filhos para trás, e atravessar e chegar lá e conquistar os sonhos e retornar para o Brasil. Mas eu não imaginava que à frente havia obstáculos maiores que eu enfrentei não na ida, mas no retorno para o Brasil. Então, a entrada da senhora nos Estados Unidos, vamos dizer assim, foi mais tranquila, né? Não, assim, não é que foi tranquilo. Foi tudo muito difícil. É uma jornada muito difícil, onde você vê a morte, aonde você enfrenta ali, você, né, aqueles coiotes que te vai atravessar com você, você não conhece ninguém, você tem que confiar em pessoas que você nunca viu na sua vida. E você sabe que você pode perder a sua vida. Mas tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: a coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Medo eu sempre tive, mas eu tive que vencer o medo. Porque se você tem um sonho, mas se você não tem a força suficiente para você vencer o medo, você nunca vai conquistar algo na sua vida. Porque a gente precisa, medo todo mundo tem. Eu tinha medo de morrer. Quantas histórias eu já vi, quantas pessoas eu já vi que já morreram na travessia. Mas eu confiava muito em Deus. E Deus tinha já revelado para mim, já tinha usado uma irmã para falar que tinha me visto entrando no avião e chegando nos Estados Unidos. Então eu me agarrei nesta palavra e eu fui com a coragem que o Senhor me deu e eu erguei a minha cabeça e eu cheguei lá. A gente trabalhou lá eu achei que 2 anos seriam suficientes, mas não foi, a gente não conseguiu conquistar, né, o que a gente queria. E a gente ficou 6 anos lá
E aí, depois desses 6 anos, eu vi que eu não aguentava mais, que eu teria que retornar para o Brasil, porque eu tinha tentado levar os meus filhos para lá, a gente tinha tentado o visto por 2 vezes, não foi concedido o visto. E aí eu comprei a passagem e falei que eu ia retornar para o Brasil. Mas aí é que veio o obstáculo maior das nossas vidas. É porque também tem, como a senhora falou, o processo da passagem para os Estados Unidos pelo México, como foi a sua ida, é um processo bem longo, né? Tem gente que acha que é coisa de tipo 2, 3 dias, mas não, é um processo bem mais longo. Mas a senhora falou que a sua volta foi mais difícil, então conta pra gente um pouco como é que foi, o que aconteceu. Sim, a volta ela foi pior do que a ida. Por quê? No caso não seria para ser, né? Porque já tinha decidido, já tinha comprado o voo para me retornar. Meu esposo tinha decidido ficar uns 5 meses a mais e eu voltaria para o Brasil, né? Só que aí, o que acontece? Nesse meio de tempo, como eu ia voltar para o Brasil, ele tinha um amigo que trabalhava com a gente no restaurante e esse amigo pediu para poder voltar, para poder ficar lá com ele, para dividir o apartamento e pagarem as despesas juntos, né? E aí estava tudo combinado. Só que, porém, este amigo voltou para ele e disse: Ah, mas o meu aluguel lá venceu. Eu posso ir antes da sua esposa ir para o Brasil? E aí eu poderia ter. O certo seria eu ter falado: Não, espera eu ir embora. Mas eu falei: Não, você que decide. Se você quiser, para mim tudo bem. E no primeiro dia que esse amigo estava morando com a gente, a imigração bateu na porta. E quando bateu na porta, eles entraram, pegaram a nossa digital. E nesse dia, a máquina que eles usam não funcionou. Então, eles deram uma carta para a gente poder comparecer, né, lá na imigração. E a gente foi, eu, meu esposo e este amigo e o pastor também, que era, né, o nosso pastor. E o nosso pastor tinha aconselhado que a gente poderia ir, a gente tinha chance, porque nós passamos pelo México, mas nós não tínhamos sido pego pela imigração. Então, a gente, de qualquer forma, a gente teria uma chance de pagar uma fiança, algo assim, né? Só que aí, quando a gente chegou lá, a gente foi surpreendido que eles disseram que a gente ficaria preso. E essa prisão, nós ficamos lá 6 meses preso. E meu esposo teve um problema de saúde, ele passou por uma luta, né, muito difícil mesmo. Ele foi acometido ele teve que fazer uma cirurgia, na verdade, e aí ele passou difícil. E eu também, porque não podia saber notícia um do outro, não tinha contato. Eu escrevia carta também, ele não recebia as cartas. E todas as formas que a gente tentava para se comunicar, a gente não conseguia. Porque lá, infelizmente, é assim, se você é preso tentando atravessar o país ilegalmente, para eles é crime. Independente se você matou ou roubou, mesmo que você está querendo crime, você está infringindo a lei. Mas na nossa mente a gente não pensa assim. A gente está pensando em ir para lá conseguir uma vida melhor para os filhos, para os familiares da gente. Então, na nossa mente, eu sempre perguntava, das vezes que eles levavam para poder ser julgado, eu falava com os oficiais assim, mas a gente não cometeu nenhum crime. A gente só queria trabalhar. E eles diziam, sim, vocês afligiram a lei, porque vocês não são legais para entrar no país. Mas, infelizmente, a vida nos traz, né, certas coisas que a gente precisa de passar. Mas eu creio que é um processo também que Deus permite, porque nas dificuldades é onde a gente aprende. Sim. É onde a gente vence o medo, é onde a gente se torna mais forte. Porque eu digo que a minha vida, ela me ensinou a ser forte. Eu não me deixo vencer e nem abater por nada. Porque se realmente eu fosse uma pessoa fraca, eu teria desistido de tudo, né? Eu já ouvi pessoas da família que quando ouviu a nossa história, o que a gente estava passando, disse assim, nossa, vocês têm que levar para fazer um acompanhamento médico. Mas eu nunca precisei, porque eu sempre tive em mente que o meu médico era Jesus. Amém.
Ele que ia me ajudar e me dar força para passar por tudo. Então, tipo assim, meu esposo, ele, quando a gente voltou pro Brasil, ele já voltou com sequelas, porque ele deu trombose, né? E a sequela ficou. A gente voltou pro Brasil ali com muita dificuldade e tivemos que conviver. Amém. E a senhora acabou de falar que a senhora é uma pessoa forte e persistente, né? Passou por todo esse processo e não desistiu. E nesse não desistir, a senhora tentou pela segunda vez voltar para os Estados Unidos, né? Como que Sim. foi essa segunda volta? Sim, a gente não desistiu, porque a gente ficou lá 6 anos e voltamos para o Brasil. E naquele processo todo, né, do problema de saúde do meu esposo, a gente acabou gastando o que a gente tinha levado e a gente viu que a gente não conseguia se adaptar no Brasil, né? Que essa é a realidade de muitas pessoas hoje. Eu conheço várias pessoas que moram fora do Brasil e quando retornam não conseguem mais viver ali, porque já acostumou uma outra vida diferente. Então, tipo, a gente não conseguiu adaptar, mesmo estando com os filhos ali, a realidade deles era outra, a gente já tinha dado uma vida diferente para eles. Era uma vida a qual eles tinham tudo aquilo que eles desejavam, a gente dava. Então, tipo assim, a gente foi. Fizemos investimento errado também, porque a gente comprou casa no bairro onde que a minha mãe morava, era um bairro muito pobre. E aí a gente foi gastando o que a gente tinha levado e a gente se viu. De novo com a vontade de voltar para os Estados Unidos e a gente tentou. Tanto que a gente vendeu uma casa e a gente tentou voltar. E nesse retorno, a gente de novo foi pego pela imigração e ficamos mais 5 meses na prisão. Meu 5 Deus. meses novamente? 5 meses. E desta segunda vez, eles não deportaram eu juntamente com meu esposo. Mesmo você escrevendo carta, eu escrevia várias cartas e dizia: o meu esposo está preso, eu quero ser deportado com ele. Eu quero ser deportado com meu esposo. E aí, um belo dia, dentro da prisão, eu ligo pro Brasil e meu filho fala: mãe... E eu comecei a chorar, né? E fiquei desesperada porque ele já estava lá e eu não estava. Mas é tudo o Senhor que permite certas coisas nas nossas vidas. Porque às vezes você tem que ir aonde Deus está nos moldando, Deus está nos ensinando a valorizar as pequenas coisas. Isso. Porque às vezes nós estamos aqui vivendo no dia a dia, a gente não valoriza aquilo que Deus nos dá. Só que quando você vai para uma prisão, você começa a valorizar as pequenas coisas, porque é lá que você tem falta das coisas, porque lá, às vezes, você pode ter lá fora, mas lá dentro você não pode. Porque quando você está lá na prisão, as pessoas que estão lá fora podem fazer uma conta para você, pode depositar um dinheiro para você ter algumas coisas que, tipo, eles não vai dar lá. Mas, porém, as coisas lá são diferentes. Por exemplo, o shampoo. Eles dão aqueles vidrinhos pequenos de shampoo. A escova de dente é bem pequenininha. As roupas são uniformes. Se ele vem rasgado, você tem que usar ele rasgado. Então, é tipo assim, você aprende a valorizar. Aí, quando você tá lá dentro, você pensa: nossa, mas eu tinha tudo. E eu não valorizava. Então, tipo assim, acho que tudo é um processo. Quando você tá lá dentro, Deus começa a te ensinar. Então, eu acho que aquilo ali foi um processo de Deus na minha vida. Eu aprendi a valorizar as coisas, a valorizar mais a minha família, que eu sempre valorizei minha família. Mas é onde você começa a enxergar tudo aquilo que você já passou. Então, assim, a gente foi deportado de novo. E aí, depois a gente tentou de novo. Pela terceira vez, nós tentamos voltar para os Estados Unidos. Terceira vez? Eles não desistiram. Melhor de 3, nada. pode pedir música no Fantástico. Tentamos pela terceira vez, não conseguimos passar. E eu sempre fui, assim, muito forte. Nunca tive muito medo de nada, mas na terceira vez, quando a gente foi atravessar, quando a gente entrou, assim, no buraco da cerca, e aí o coiote disse: você tem que correr. Só que quando a gente entrou, que a gente olhou para trás, ele não nos acompanhou. Então, assim, a gente ia correr para onde? A gente não sabia o caminho. Sem direção nenhuma. Sem direção nenhuma. A gente não sabia para onde a gente ia.
E aí, o que que acontece? Aí a minha perna travou ali e eu não consegui dar um passo. E aí a imigração chegou. Aí chegou, pegou a gente de novo, levou pra prisão de novo. Eles já estavam conhecidos pela imigração. Então, tipo assim, com essa luta assim de 3 vezes na prisão, eu perdi 1 ano da minha vida na prisão, contando todas as vezes. Mas aí a gente voltou pro Brasil e um belo dia nós estávamos numa vigília, num retiro, na verdade, da nossa igreja de mulheres, e o Senhor usou uma irmã para falar que Deus estava mandando me falar que não era para me tentar novamente. Não era para me tentar. Então, só aí eu desisti. Porque Deus falou que se eu tentasse de novo, eu ia perder minha vida. E aí eu pensei e falei, não, eu não vou mais. Só que eu não queria ficar no Brasil, não queria mesmo. E aí eu tive uma prima minha, que ela mora aqui, que foi um canal de Deus na minha vida. E ela, sabendo de toda a minha história e conhecendo a minha vida, ela disse para minha mãe, olha, tia, se a Adri quiser, eu ajudo ela a ir para Londres, né? E eu posso ajudar ela. E quando a minha mãe falou isso pra mim, eu não pensei 2 vezes. Não tinha nem desfeito a malinha, né? Tá não. Que eu só puxou. E aí eu falei, não, eu vou de novo, então eu vou agora, não para os Estados Unidos, mas para Londres eu vou. Mas Londres foi o seu primeiro pensamento, assim que a sua prima falou, ou você pensou em algum outro país da Europa? Não, aqui foi o primeiro pensamento. E a senhora tá há quanto tempo aqui? 8 anos. 8 anos já. E a senhora foi consagrada a pastora aqui no Reino Unido ou no Brasil? Não, eu fui aqui, né? Na verdade, quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei lá por 6 anos, eu era da igreja do Pastor Uriel de Jesus, a mesma igreja do nosso apóstolo Rondinelli. E aí lá eu fui consagrada missionária. Eu sempre fui muito envolvida com a obra de Deus, eu sempre gostei muito de fazer coisas na casa de Deus, fazer a obra de Deus. Então eu fui consagrada missionária, só que aqui em Londres, na verdade, eu era triste porque por causa de todo esse processo que eu passei, eu ficava imaginando comigo, eu falava assim, Deus, mas por que o Senhor permitiu eu passar por tudo isso? Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre gostei de fazer a obra do Senhor, e o Senhor permitiu que eu passasse por tudo isso. E aí eu decidi, quando eu cheguei na igreja, que eles dão pra gente aquele cadastro onde você vai preencher, eu falei com Deus, eu não vou escrever aqui que eu sou missionária. Deixar em branco, porque se um dia Deus vê que ele precisa de mim, que eu posso fazer algo para ele, vai acontecer automaticamente. Então, tipo, eu nunca cheguei aqui na igreja, eu nunca falei para os meus líderes, nem para pro apóstolo que eu tinha carteirinha de missionária. Mas aí foi passando um tempo e eu trabalhava muito de domingo a domingo. Só que quando Deus ele tem um chamado na nossa vida, quando você não está fazendo a obra de Deus, você sente. A gente fica incomodado. E aquilo me incomodava sempre. Eu sempre falava, Deus, mas agora não, eu preciso de trabalhar. Eu cheguei aqui recente, eu preciso de trabalhar. Mas aquilo ficava doendo em mim. E aí, quando foi um belo dia, eu entrando na estação aqui, eu falei, Deus, eu não quero mais essa vida. Eu quero trabalhar de segunda a sexta, eu não vou trabalhar mais dia de sábado. O meu sábado eu vou doar para o Senhor. Vai ser o dia do Senhor. Aí quando eu pensei que eu olhei para cima e entrei na estação, o meu telefone tocou. Era a irmã da igreja, a irmã Sabrina, me convidando para fazer parte da recepção da igreja. E na hora que ela fez o convite, na hora eu aceitei. Eu entendi que era a hora que Deus estava falando comigo, que era a hora. E aí eu aceitei, comecei a trabalhar na recepção da igreja, depois eu fui líder da recepção. E aí depois, um belo dia, sem esperar, eu nunca imaginava, eu nunca tinha pedido para Deus, eu nem imaginava. No dia que
situação aqui na igreja que chamou o meu nome, eu olhei até pro lado. Eu falei, ué, peraí. Tem outra Adriana? Será que tem outra Adriana? Porque diante de Deus eu nunca imaginava. E até hoje eu ainda pergunto pro Senhor. Mas eu entendo e eu tenho certeza que foi Deus que chamou. Porque a gente sente, né, o amor que a gente tem pela obra de Deus. E eu amo as coisas de Deus. Se eu pudesse, assim, eu vivia mais tempo pro Senhor. Não guardaria só o sábado, segunda, terça, quarta. É engraçado que no dia da consagração dela, na hora que chamou a pastora Adriana para ser consagrada a pastora Adriana, ela olhou para um lado, ela olhou pro outro. Aí ela deu aquela... Sabe quando você fica em choque aqui assim que você para? Sou eu? Sou eu mesmo? Ela ficou desse jeito, aí ela levantou, aí já foi bênção demais. Mas deve ser uma emoção, um sentimento muito... Tipo, junta a dúvida, fala assim, cara, Deus me chamando pra fazer algo que às vezes a gente não tem noção, né? Não tem do noção. tamanho do chamado, do tamanho do propósito que Deus tem ali na frente pra gente. E hoje, como a senhora falou, a senhora começou servindo na recepção. Mas hoje, onde que a senhora está? É verdade. Líder do departamento de mulheres da The Father's House Church. Olha só. Pra glória de Deus. E entrando agora um pouco mais nesse assunto do departamento de mulheres, quais têm sido as dificuldades de estar à frente nesse departamento? A dificuldade que a gente enfrenta, eu acho que é em geral, né? Porque a gente sabe que Londres é um país onde que a vida da gente é muito corrida, né? Então, assim, o maior desafio é a gente conseguir conciliar família, trabalho, igreja e a obra do Senhor. Isso não é fácil. A gente precisa realmente ter a visão de reino. Mas eu sempre tive, desde quando eu morava nos Estados Unidos, eu sempre tive em mente. Queria trabalhar muito, mas o meu muito não podia tirar o tempo de adorar o Senhor. Eu sempre tive isso em mente. Tanto que nos Estados Unidos eu trabalhava muito, mas eu não deixava de ir para a casa do Senhor. Então, tipo assim, você tem que ter um alvo. Então, assim, a maior dificuldade que a gente enfrenta é a gente saber dominar o tempo. E não deixar que as coisas tire e roube o tempo de estar na casa do Senhor. Então, o meu maior desafio é esse. Por quê? Porque eu me cobro muito. Eu sempre falo assim, eu quero se sair bem na minha casa, com a minha família. Eu quero me dar bem no meu trabalho, porque a gente também não pode deixar de trabalhar. Mas eu quero me dar bem também na obra do Senhor. Me dar bem, que eu quero dizer, é você ver os frutos. É você fazer e saber que você está fazendo de forma certa. Porque a gente sabe que, em primeiro lugar, vem a família. Sim. Só que, tipo, você tem que também cuidar da sua família, mas você tem que cuidar também com a obra do Senhor, com zelo, com carinho, com amor. Então, tipo, eu nunca deixo faltar o amor, o afeto para minha família, cuidar, eu sempre cuido, né? Igual na época quando meu esposo fez uma cirurgia aqui em Londres e mesmo naquele período de recuperação ali, eu não faltava da igreja, dos cultos. Às vezes as pessoas podem olhar e dizer assim, nossa, mas né, a pastora, o esposo dela está se recuperando, mas ela está aqui na igreja. Não, mas eu nunca saía da minha casa sem o consentimento do meu esposo e também se não tivesse. Todas as vezes que eu vinha, era ele dizendo para mim, amor, pode ir, não se preocupe comigo. Eu tô aqui, né, o filho tá lá e eu vinha para casa do Senhor. Então, tipo assim, eu sempre tive em mente que nós temos que cuidar da nossa casa, temos que cuidar dos nossos filhos. E hoje eu sou uma pessoa que eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que mesmo depois, diante de todos os obstáculos, todas as dificuldades que eu passei, hoje eu sou referência na minha família, para os meus familiares, que hoje minhas irmãs olham para mim e elas dizem para mim, às vezes quando eu ligo, a minha irmã fala para mim, Dri, você é uma guerreira, você venceu todos os obstáculos e para a glória de Deus,
a minha família, nós somos curados. Né? Eu não tenho hoje filhos, talvez, que poderia dizer, eu sou revoltado porque os meus pais foram para os Estados Unidos e nos deixou. Não, com a força que o Senhor nos deu, nós conseguimos mostrar para eles que a gente foi para o melhor deles, para dar o melhor para eles. E hoje a gente enfrenta isso assim com alegria, lógico que a gente nunca consegue recuperar o tempo que a gente ficou fora. Mas também a gente consegue hoje viver em família, sabendo que o Senhor nos ajudou. E contar que agora a senhora está com os 2 filhos aqui, né? Morando com a senhora, com as noras também. Graças a Deus. E interessante dessa questão do tempo, né? A senhora falando mais de gerenciamento do tempo, que é pra gente cuidar da família, ali da casa, e também ter tempo para o Senhor. Vocês falando de perguntinhas aquela hora... eu me lembrei de um podcast que eu ouvi, que o rapaz falava assim, a única coisa que nós, como seres humanos, que todos nós recebemos igual, é o tempo. Eu tenho 24 horas, a senhora tem 24 horas, a Amanda tem 24 horas. E nós que decidimos o que nós vamos fazer com esse tempo. Isso. E então, quando a gente coloca como prioridade cuidar da nossa família, estar na casa do Senhor, essas coisas elas realmente vão acontecer. Porque se você deixar ali tudo, como eu posso dizer, tudo esquematizado ali, fazer uma listinha, vai acontecer. São planejamentos, né? E isso é muito, muito interessante. E mais uma pergunta, Amanda? Mais alguma coisa? Não, só como a senhora disse, a senhora hoje em dia é referência para sua família. E como que a senhora lidou com essa fase toda que você passou, assim? Porque a gente sabe que para a gente se recuperar psicologicamente é difícil. Pra gente se recuperar psicologicamente é difícil. Então, como é que foi pra senhora passar por esse processo? Foi ali com Deus mesmo, Deus te tratando? Eu acho que, assim, o que mais nos dá força é você saber que você é um meio para abençoar outras pessoas. Porque apesar de todas as dificuldades e os obstáculos, eu vi em mim uma possibilidade de ajudar a minha família. Tanto que, igual eu falei no início, eu fui uma das mais nova, mas quando eu morei nos Estados Unidos, eu consegui levar o meu irmão. O meu irmão, ele foi para os Estados Unidos com a esposa dele, e lá ele morou por uns 5 anos, mais ou menos. Ele teve filhos lá, e ele fez a vida dele. E aí, hoje ele mora no Brasil, hoje ele é um pastor, mas ele teve lá porque eu fui primeiro e eu pude ajudar. Depois, quando eu vim para Londres, morando aqui já há 3 anos que eu estava aqui, eu consegui trazer também a minha outra irmã, mais nova do que eu, que veio com a família toda. E então, quando eu olho para trás, que eu vejo que eu consegui abençoar e ajudar minha família, isso faz a gente superar qualquer dificuldade. Qualquer pensamento contrário que talvez possa querer nos julgar ou dizer, você deixou seus filhos para trás. Não, mas a gente tem que ver aquilo que frutificou, aquilo que a gente hoje está colhendo. Então, hoje eu tenho uma irmã que mora aqui, veio com a família toda, a filha dela casou com o pastor José Vitor. Então, hoje eu sou assim, uma pessoa realizada, eu sou feliz. Então, eu acho assim, a gente tem que sempre ter fé em Deus, coragem e ter convicção de que nós possamos ser um instrumento para abençoar vidas. Então, hoje eu vejo assim, o quanto eu fui, e até hoje eu sou, né? Porque até hoje eu abençoo minha mãe. Então, assim, isso é o que mais me motiva. E não é também só ali abençoando a sua família, né? Se a gente parar para pensar o tanto de mulheres que a senhora já ajudou na nossa igreja também. É verdade. É assim, exuberante números, vieram, já foram.
E esse testemunho da senhora serve para isso também, não só para edificar a sua casa, para estar ali no meio da sua família, como você já ajudou seus irmãos, mas para ajudar outras mulheres que passaram pelo mesmo processo que a senhora e não foram curadas. A senhora ajudando nesse processo, né? Sem palavras. Sem palavras. E realmente, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, a gente fica mais convicto naquilo que a gente está fazendo, né? A gente tem uma certeza do que nós estamos fazendo. Então, a senhora tem sido uma ponte, um canal de bênçãos para a família da senhora, para as mulheres aqui da igreja. Eu posso dizer também que eu colho um pouquinho das sementes que a senhora joga aí, essa bênção. E se a senhora pudesse resumir a história toda da senhora, desde do tempo que a senhora estava no Brasil, decidiram migrar para os Estados Unidos, depois chegou até aqui, até a liderança das mulheres, em uma palavra, como que a senhora resume tudo isso? Pegou. Como que eu resumo tudo que eu passei? Dentro de uma palavra. Mas, assim, a qualidade ou... eu resumiria persistência. Persistência. Forte. Persistência. Porque... Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito persistente. Eu sou uma pessoa, assim, que eu nunca desisto. Nunca desisto. Tanto na minha família, como no trabalho, como na igreja. Eu sempre falo com as irmãs que andam mais próximo de mim, os meus pastores, eles nunca irão receber da minha boca, olha, estou aqui entregando meu cargo, eu não quero mais, nunca. Então, no trabalho ou na minha família, eu nunca desisto. Eu sempre tive isso em mente. Nós temos que ser mulheres guerreiras. Mulheres porque nós somos mulheres chamadas pelo Senhor. E nós temos que ser fortes. Se formos umas mulheres que não tiver coragem para guerrear, a nossa família ela não vai vencer. A nossa família depende de nós. Nós precisamos ser colunas nos nossos lares para que a nossa família fique de pé. Então, esse é o meu pensamento. É por isso que hoje, graças a Deus, apesar de ter ficado 6 anos longe dos meus filhos, hoje os meus filhos, eles sabem que eles têm uma mãe que foi guerreira, eles sabem que tem uma mãe que lutou muito e que hoje nós vivemos uma vida abençoada e feliz na presença do Senhor, foi porque eu lutei. Eu e o meu esposo, né, que eu não posso também esquecer de que todos os sonhos foram gerados juntos. E ele sempre foi um homem também guerreiro, um exemplo de homem. De homem, assim, que sempre foi à luta. E engraçado que sempre quando a gente decidia a ir para os Estados Unidos, ele saía de casa e ele conseguia resolver. E pegava o carro, ia lá na rua, as pessoas falam, não, mas é impossível, você não vai conseguir vender esse carro assim tão imediato. Pois ele, nem que ele vendia mais barato, mas ele vendia, ele voltava com o dinheiro para casa para a gente poder começar a viagem junto. Então, tipo assim, eu tive ajuda em primeiro lugar de Deus e do meu esposo. Amém. E nessa questão aí que agora que a senhora falou, foram sonhos de 2, né? Não foi um sonho somente da senhora. Aí nós vamos entrar numa outra questão aqui, que é a gente saber escolher, então, né, a pessoa com quem nós vamos nos relacionar, ter um relacionamento. Como é que a senhora conheceu o Paulinho? Olha, é muito engraçado, porque ela já fala toda assim, toda meiguinha. Eu acho assim engraçado porque hoje eu acho que tipo assim,
Se você disser pra mim assim, tem uma adolescente de 13 anos querendo namorar, eu sou super contra. Porque eu acho que 13 anos não é idade pra namorar. Entende? Eu acho que, tipo, tem uma idade. Mas, ao mesmo tempo, eu vivi essa realidade. Eu conheci o meu esposo, eu tinha 13 anos, eu tava quase fazendo 14, só que ele era o meu vizinho. Ele morava na mesma rua que eu morava. Só que, tipo, a minha mãe sempre criou a gente assim. Minha mãe não deixava a gente sair pra lugar nenhum. A gente só ia pra escola, da escola pra casa. E a minha mãe foi muito segura, assim, com a gente. Ela não dava liberdade pra gente. Só que eu não tinha completado 14 anos. E aí, quando foi um belo dia, minha mãe deixou eu ir numa festinha que ia ter numa quadra de esporte que tinha logo do lado da minha casa. E eu fui. Quando eu chego lá, e aí o meu esposo estava sentado lá, foi um olhar. Quando eu olhei, ele me olhou, eu olhei, e aí ele me chamou. Quando eu cheguei próximo, ele falou assim, você quer namorar comigo? Do Neida! E aí eu peguei e falei assim, como assim? Aí eu falei, você tem que ir na minha casa, pedir minha mãe pra namorar. Ele falou, tá bom, eu vou. Mas eu achei que era mentira. Gente, no outro dia ele chegou lá em casa pra pedir minha mãe. E aí, minha mãe pegou, conversou, ele falou que queria namorar, sério e tudo. A minha mãe falou, tá bom, você pode namorar com a minha filha. Só que tem o dia marcado, a hora marcado, só pode namorar até 9h30. Só que nessa época o meu pai trabalhava fora e a minha mãe consentiu o namoro. Só que quando o meu pai chegou de viagem, o meu pai disse que eu teria que escolher. Ou eu namorava ou eu estudava. Só que a gente já estava namorando. E nessa época eu estudava na 7ª série. E aí eu escolhi namorar. E aí meu pai falou, então tudo bem, você vai sair da escola. E me tirou da escola. Tão drástico assim. Tão trágico. E aí tirou eu da escola, eu namorei, aí a gente começou a namorar em novembro. Em março eu fiz 14 anos. Daí um ano eu fiz 15. Aí quando eu fiz 15 anos, a minha mãe ia mudar de cidade. A gente ia sair de Minas Gerais, minha mãe ia para São Paulo. E já tinha 1 ano e pouco que eu tava namorando. Minha mãe falou com meu esposo, olha, eu tô indo embora, eu vou levar minha filha. Se você quiser casar, vocês se ajeitam pra casar. Mas se não, eu vou levar ele. Vai ficar difícil pra você ir lá pra São Paulo pra namorar. E aí, a gente decidiu casar com 15 anos e meio. E meu pai tinha que assinar ainda pra gente casar. E aí, meu pai demorou, ficou meio enrolando, mas aí assinou, a gente casou, tudo bonitinho, tudo certinho. Então, sim, eu casei com 15 anos e meio. Não aconselho a ninguém casar com essa idade, porque realmente eu acho que é muito novo mesmo. Só que casamento, para mim, eu tenho em mente, casamento é decisão. Yes. Independente da idade. Talvez você tenha 15 anos, mas você tem uma mentalidade firme e você quer casar para viver uma vida diante do Senhor, não é impossível. Então eu decidi casar, me casei e graças a Deus esse ano a gente completa 33 anos de casados. Eita glória, 33 anos de casados. 33 anos. É muito tempo. E eu posso dizer uma coisa, não é porque tá na frente das câmeras não. Quem conhece a gente sabe que é 33 anos de felicidade. Porque tem pessoas que dizem assim, casamento tem os seus problemas, tem os seus desafios. Não vou dizer que uma vez ou outra, no passado já teve alguma, né? Mas só alegria. Graças a Deus. Ele é muita bênção. 33 anos realmente é muito tempo. E como a senhora falou aí que casamento é uma decisão, tem uma outra frase que eu gosto muito, que é você se apaixonar por uma pessoa, é isso aqui, é rapidão. Mas para você decidir, você tem que decidir amar ela.
Tem, Então, é eu verdade. pode aparecer alguém aqui na minha frente agora, falar, nossa, tô apaixonada por ele, vou me casar. Mas aí o encanto da paixão pode passar. Exatamente. Aí depois a gente fala, não, mas eu já casei, então, de certa forma, eu tenho que agora decidir amar a pessoa. Exatamente. Até mesmo porque os primeiros anos do meu casamento era assim. O meu esposo, ele sempre foi muito apaixonado por mim. Muito. Sabe aquele muito a ponto de dar sua própria vida? Ele dá. Sempre deu. Então, tipo assim, isso me confrontava muito, porque às vezes eu olhava pra ele e eu falava assim, nossa, o meu esposo me ama mais do que eu amo ele. E eu sempre me confrontava. Eu via, e eu não era nem muito de dizer assim, eu te amo. E eu via mais da parte dele. Aí eu ficava, mas por quê? Por quê? Só que depois passou um tempo que foi automático. Aí eu comecei a dizer, nossa, amor, eu te amo. Eu te amo. Aí hoje eu vejo que eu falo mais do que ele. Então é tipo assim, eu acho que o amor é a convivência. Você vai convivendo, você vai amando. Porque na realidade eu acho que quando você casa, você não ama tanto aquela pessoa. Porque você acabou de conhecer. Você ainda não tem um relacionamento íntimo com a pessoa. Então aquilo vem com o tempo. Você vai amar com o tempo. É o que a senhora está falando aí, vem com o tempo e com as atitudes da pessoa também, exatamente, né? Do próximo. Porque você se casar com uma pessoa, tipo, a pessoa no namoro foi 1000 maravilhas, aí chega no casamento a pessoa muda, acaba que, é o que a Adri falou, o encanto acaba. E o casamento é para você ir construindo, né? Ali você colocando step by step para vocês chegarem nos sonhos de vocês e não progredir. Exatamente. Então eu acho que a história deles é bem isso, né? Eles foram... Porque na verdade o casamento, você tem que pôr na mente, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Porque quando você se preocupa em fazer o seu cônjuge feliz, automaticamente você vai ser feliz. Porque se você faz a pessoa feliz, automaticamente ele vai fazer você feliz. Então você tem que entender isso aí. Eu acho que hoje em dia, por isso que muitas pessoas não dá certo. Porque a pessoa casa querendo ser feliz. E o meu esposo, desde quando a gente casou, as atitudes, ele demonstrava tanto amor pela minha vida que me constrangiu a ponto de eu amar ele o mesmo tanto que ele me ama. O meu esposo, ele é capaz de sentir aquilo que eu sinto. Já chegou o dia dele sair pra rua e eu pensar assim, um dia aconteceu isso. Podia ter pedido o Paulinho para trazer uma melancia, eu gosto tanto de melancia. Quando ele entra na porta, ele tava com a melancia na mão. Já chegou dia, tipo assim, de eu estar trabalhando aqui em Londres. Aconteceu muito isso. E eu indo pra casa e eu falando, eu tô com tanta fome, mas eu tô com tanta fome. Quando eu chegar em casa, o prato já tá pronto na mesa pra mim comer. Então tipo, ele chega assim, tipo, os meus desejos. Ele sente, se eu sinto fome, é incrível. Às vezes a gente falando, as pessoas podem dizer surreal, assim, né? Parece uma coisa surreal. Às vezes a pessoa pode dizer, não é verdade, não é verdade. Mas os meus filhos sabem disso. Que, tipo, eles sentem o que eu sinto. É uma coisa, assim, sobrenatural. Eu creio que, tipo assim, foi um presente, assim, de Deus mesmo. Receba, Adri. Aleluia, gente. 2024 é o ano do casamento. Eu profetizo. Eu já falei. Eu já falei isso com Deus, que eu quero ver essa mulherada casando em 2024. Meu Deus, é muita mulher pra casar, meu Deus. Mas esse negócio que a senhora falou de, tipo, eu sentia fome, quando chegava o prato de comida tava lá pronto, a gente volta pra palavra do Senhor, né? Que quando a pessoa se casa, nós se tornam uma só carne. Exatamente. Cara, é muito... Tipo, a gente pensando assim, dá um bug na cabeça, é muito louco, mas se parar pra ver, cara, 33 anos, é muito tempo. É muito tempo. Nossa, vocês literalmente, aquele casamento até que a morte nos separe e quando morrer, vai fazer igual o Zé. Morre um, depois morre o outro. Não, mas a pastora vai ficar vivo até uns 150. 150. O apóstolo fala que quando passa do
dos 70, dos Dos 80, 80 já fazendo hora extra. tá fazendo hora extra. Vai fazer muita hora extra na terra ainda, então, hein, pastora? Vai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já tem, só tem que casar as mulheres aí que estão solteiras, depois os filhos das mulheres, os netos da senhora, né? Espiritualmente falando, os netos. Gente, mas será que, falando nisso agora, disse que temos filhos espirituais, tem os netos também? É, isso aí eu não sei. É, pastora. Não, tem que bug agora É. aqui. Se é filhos espirituais, os netos também são. Aí, ó, Antonella, pastora. É. Já pra senhora aí, ó. É. Vamos fazer essa perguntinha pro apóstolo, hein, depois. Nos Anota, lembrem. Anote. Mas, gente, eu acho que é isso. Mais alguma coisinha? Algum questionamento? Ah, a última pergunta, assim, pra gente encerrar. Um defeito da pastora Adriana e uma qualidade. Um defeito? Uma qualidade, assim, eu me qualifico como, eu já falei, né, corajosa. Sou corajosa e sou uma mulher guerreira. E eu encho a boca mesmo para falar, porque eu admiro, né, a minha trajetória até aqui. E um defeito, eu não sei, eu tenho uma amiga que eu não Aquelas vou dizer amigas o que nome revela dela aqui. Ela fala que eu sou um pouquinho teimosa. Eu Quem não será? acho. Quem será essa que amiga? Que às vezes ela fala alguma coisa, eu falo, não, mas eu não penso assim. Não, eu não acho que é assim. E ela fala que eu sou um pouco teimosa. Mas não sei, não. Eu. Sei não. É. Então, é seria- isso. Mas vocês podem me dizer, uai, se eu tenho algum. Algum defeito? Peraí, eu tô brincando. Abre o leque da revelação. É, o leque da revelação aqui. Não, a senhora tem sido bênçãos na nossa, principalmente na minha vida, vou falar por mim, né? Cheguei aqui sem eira nem conhecendo só a missionária Eliana, que me trouxe pra cá, e quando eu cheguei, tava lá, baixinha lá, assim, chegando já abraçando a gente, todo mundo, não, vem cá. Aí agora é, Odri, vem aqui, o que você acha disso aqui? Que é isso aqui? Vem cá. Um jeito mineirinho. Tem uma coisa que eu gosto muito, mas muito mesmo na senhora, tem aquela coisa que fala assim, que mineirinho come quieto, né? Vai chegando assim pelas beiradas e vai arrancando as coisas da gente. E a senhora faz jus a esse ditado. A senhora realmente quer alguma coisinha, fala, não, eu quero pegar esse Papel, esse ela vai papel indo aqui. aqui. A senhora vai indo Devagarzinho, assim, ela a chega senhora no vai ponto arrancando dela. as coisas. Isso é algo, assim, que eu acho que também é uma qualidade da senhora. É o jeito sutil da senhora conseguir, vamos se dizer assim, arrancar as coisas das pessoas, sabe? Conquistar algo das pessoas. Vou melhorar isso, não arrancar, mas lapidar, como se fosse lapidar realmente um diamante. Isso é muito legal. Eu sou prova viva disso, porque quando eu cheguei aqui, eu ficava ali, quietinha, no meu cantinho, aí a senhora veio, assim, eu também, junto com as outras irmãs, logicamente, mas a senhora veio pegando, assim, não, vem cá, faz isso aqui, faz isso. E hoje a gente tá aqui, né, gravando um podcast, graças. E foi um prazer ter a senhora aqui, saber um pouquinho mais da história. Eu ainda quero dizer que em Romanos 8:37 fala que lembre-se sempre de que em Cristo somos mais do que vencedora. O que eu quero dizer para todos que estão vendo, que vai ver, né? Eu quero dizer que nós somos mais do que vencedoras. Nós nunca podemos dar vantagem para o inimigo, porque a função do inimigo, ele quer nos derrotar. Ele não quer nos ver vencedores. Mas eu quero deixar aqui para todas as pessoas que têm um sonho, que desejam conquistar algo na vida. Vá em frente. Seja forte, corajoso. Enfrenta os obstáculos, enfrenta os desafios, porque Deus, ele faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Então, mesmo com medo, porque todos nós sentimos medo, mas mesmo com medo, nós temos que agir, né? Porque às vezes a gente que é servo do Senhor, a gente costuma dizer assim, eu vou orar, orar, orar. Mas a oração, ela precisa também de ter ação. E a ação quem faz é eu e você. Então, para nós alcançarmos algo na nossa vida, nós temos que ter ação, orar em primeiro lugar, colocar na presença do Senhor todos os nossos sonhos, mas nós temos que agir, nós temos que colocar em ação, porque só assim nós vamos alcançar aquilo que o nosso coração deseja. E nós todos, nós podemos alcançar tudo aquilo que a gente sonha em alcançar, porque afinal de contas o nosso Deus, ele é dono de todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, ele tem o controle nas mãos dele. E hoje a gente vê que muitas pessoas acham impossibilidade, mas diante do nosso Deus não existe nenhuma possibilidade, né? Tudo é possível. Então nós temos que crer, ter fé e perseverar. Então essa é a palavra que eu deixo. Mas só para reforçar o que a Adri falou aí em questão da vida da pastora Adriana, quando eu estava afastada também, assim, um pouquinho da igreja, ela foi uma das pessoas que ficava ali sempre conversando comigo. Não, vai dar certo. Na hora certa você vai voltar. E que não sei o quê. Ela sempre, mantinha a palavra, sabe? Ali sobre a minha vida. E se hoje eu tô ali no Ministério de Dança de novo, é por conta também da vida dela ter sempre continuado orando pela minha vida. Então eu agradeço a senhora pelas orações, pela vida da senhora que também é um testemunho na minha vida. E creio que muitas outras mulheres serão alcançadas através dela. Em nome de Jesus. E ainda também quero agradecer a Deus, né, tenho gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, porque esse ano, final de 2023, a gente fez 8 anos que nós estamos aqui, eu, meu esposo e meu filho mais novo, mas para a honra e glória do Senhor, depois de 7 anos que a gente estava aqui hoje, tem o meu filho, né, o Igor e a Kellen também, que vieram para cá, tem 1 ano que eles estão aqui. Então eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida da minha família, e sou grata a Deus também pela nossa igreja, né, que é um canal de bênção nas nossas vidas, nossos líderes, o apóstolo Rondinelli, a pastora Viviane, a mulher de Deus também, que eu tenho aprendido muitas coisas com ela. E uma das coisas assim que eu tenho muito aprendido com ela é que neste caminho que nós estamos percorrendo juntas, né, no departamento de mulheres, eu tenho aprendido muito com ela o jeito quando ela me diz algo, né, que às vezes eu penso de uma forma e ela vem e ela fala com amor, com carinho, e eu sou grata a Deus pelos meus líderes, por esta igreja maravilhosa, que desde quando eu cheguei em Londres, a primeira igreja que eu pisei foi a The Father's House Church. E eu cheguei na sexta-feira, no sábado eu estava no culto. E aí, quando eu participei do culto, eu falei com Deus, esta será a minha igreja. E graças a Deus, eu congrego aqui, sou feliz pelo voto de confiança também que os meus líderes têm me dado, né, para trabalhar com o departamento de mulheres. E o meu pedido, que eu sempre tenho pedido para Deus, é que o Senhor venha abençoar, né, as mulheres. Eu falo as mulheres porque a mulher, quando ela é bênção no seu lar, ela vai abençoar a sua família, né? Então a gente trabalha com as mulheres, e o sonho que eu tenho é que todas as mulheres, que a cada dia possam ser mulheres também fortes, mulheres fortificadas no Senhor, e que vejam, né, que o Senhor, ele tem promessa na vida de todas nós. O Senhor não escolheu 1, 2, não escolheu eu, você, não. Deus escolheu todas nós. E todas nós temos uma missão a cumprir, né? Que é nós sermos coluna, para nós sermos bênção nos nossos lares e criar os nossos filhos na presença do Senhor. Porque quando a gente cria os nossos filhos na presença do Senhor, a gente vai depois colher os frutos. Yes. Então, né, igual que eu fui consagrada pastora na The Father's House Church, mas também hoje eu tenho meu filho Igor, foi consagrado a presbítero, e hoje eu vejo, né, o meu filho acompanhado aqui comigo na igreja, é gratidão.
E prega, viu? É Prega fruto. muito. É fruto de muita força, de muito desafio, dos obstáculos que nós ultrapassamos, mas para a honra e glória do Senhor, estamos aí, firme e forte, para alcançar o reino. Persistente para alcançar o reino. Então, mesmo com medo, persista. Mesmo com medo, persista. E é isso. Pastora, muito obrigado pela senhora ter aceitado o convite, ter confiado na gente para estar aqui compartilhando as experiências que a senhora teve na vida, o testemunho da senhora, que eu acredito que vai edificar muita gente, não somente nós que estamos aqui agora, mas muitas mulheres vão assistir, vão receber essas palavras que a senhora falou. E queria falar para Amanda fazer uma oração para a gente finalizar esse episódio. Jesus. Pastora, agradecer a senhora por ter aceitado. Desculpa aí pelo atraso que a gente teve hoje. E amém. Senhor Deus, Pai, te agradecemos por mais um dia, Pai, que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos, Pai, por esse podcast que o Senhor tem colocado no coração da Dri, Pai, e juntamente estou aqui ajudando ela. Senhor, obrigado pela vida da pastora Adriana, Pai, que tudo aquilo que ela falou aqui, Senhor, que venha edificar a vida de outras mulheres, Pai, de outras pessoas que estarão assistindo esse podcast, Pai, que talvez estejam passando pela mesma situação que ela, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia das nossas vidas, Pai. Obrigado pelo nosso acordar, pelo nosso levantar, Pai, por nunca nos deixar faltar, Pai. Pai, te agradecemos também pelo culto que a gente vai ter hoje à noite, Pai. E te pedimos, esteja sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palminhas. Galera, a gente não pode esquecer de agradecer nosso produtor Samuel, que tá no backstage. É mesmo. A nossa intercessora Juliana. Nossa intercessora Juju. Isso aí, que depois ela vai aparecer aqui também, que nós vamos entrevistar ela. Em nome de Jesus. Vamos. Tá todo mundo na nossa mira, pastora. Pois é. E, galera, por favor, compartilhem, comentem. Quem vocês querem que a gente traga aqui no nosso podcast, deixa o seu like. E é isso, valeu. E é nóis. É nóis.